Você já se sentiu preso num ciclo, revivendo os mesmos desafios, as mesmas frustrações, como se estivesse assistindo a um filme repetido do qual você não consegue escapar? Você olha para a sua vida e se pergunta se é só isso. Se você está aqui apenas para reagir às circunstâncias, para ser uma folha ao vento, levada pelas tempestades dos outros e pelas correntes do acaso. A maioria das pessoas vive assim, numa espécie de hipnose coletiva, acreditando que a realidade é algo fixo, sólido, que acontece para elas. Elas se sentem vítimas de seus passados, de suas finanças, de seus relacionamentos. Mas e se eu te dissesse que essa percepção é a maior ilusão que já lhe contaram? E se a verdade for muito mais radical, muito mais poderosa? A verdade é que você não é um observador passivo da sua vida. Você é o participante ativo, o arquiteto central que a cada momento, com cada pensamento, com cada sentimento, está esculpindo a própria realidade. A ciência quântica, a neurociência e a sabedoria ancestral não estão mais em conflito sobre isso. Elas apontam para a mesma conclusão chocante. A sua consciência não apenas vê o mundo, ela o cria. A chave para desbloquear esse poder criativo está em entender um dos princípios mais estranhos e maravilhosos da física quântica: o efeito do observador. Imagine a famosa experiência da fenda dupla. Quando os cientistas disparam partículas como elétrons contra uma barreira com duas fendas, sem observar, essas partículas se comportam como uma onda de pura potencialidade. Elas passam pelas duas fendas ao mesmo tempo, criando um padrão de interferência do outro lado, como ondas na água. Elas existem em um estado de infinitas possibilidades. Mas no momento em que os cientistas colocam um detector para observar por qual fenda a partícula passa, algo milagroso acontece. O simples ato de observar força a onda de possibilidades a entrar em colapso. Ela se torna uma única partícula, em um único lugar. A observação transforma o potencial infinito em uma experiência real e definida. Agora, aplique isso à sua vida. O campo quântico é essa onda de potencialidades infinitas. Nele existem versões de você que são saudáveis, ricas, felizes e realizadas. Existem cronogramas onde todos os seus sonhos já são realidade. E o que colapsa essa onda de infinitas possibilidades na realidade que você experimenta todos os dias? A sua observação. Mas não é apenas olhar com os olhos. É observar com a totalidade do seu ser, com a sua frequência emocional, com a qualidade da sua atenção. A sua energia, a sua vibração, é o detector que está constantemente selecionando uma versão da realidade e a tornando real para você. Você não atrai o que você quer. Você atrai o que você é. Mas se isso é verdade, por que tantos de nós continuamos a criar realidades que não queremos? Se somos observadores tão poderosos, por que colapsamos ondas de possibilidade em doença, escassez e sofrimento? A resposta está em quem, ou o que, está realmente observando. Você acredita que é a sua mente consciente, a voz na sua cabeça que estabelece metas e faz afirmações. Mas a neurociência nos mostra uma imagem diferente. Cerca de 95% do seu dia é governado não pela sua mente consciente, mas pela sua mente subconsciente. O subconsciente é um conjunto de programas, um disco rígido de memórias emocionais, crenças e hábitos que foram instalados na sua infância. Cada vez que você teve uma experiência com uma forte carga emocional, seu cérebro e corpo gravaram aquela reação. Com o tempo, essas reações se tornaram sua identidade. Você não está mais tendo um pensamento de falta. Você se tornou a personificação da falta. Você não está sentindo uma emoção de medo. Você se tornou uma pessoa medrosa. Esse observador subconsciente
operando em 95% do tempo, está constantemente escaneando a realidade através dos filtros do passado. Ele está programado para procurar evidências que confirmem suas crenças limitantes. E ao fazer isso, ele colapsa o campo quântico na mesma realidade de sempre. É por isso que a força de vontade sozinha falha. Você pode tentar conscientemente pensar positivo, mas se o seu corpo está programado para a ansiedade e o medo, você está enviando um sinal incoerente ao universo. A sua batalha não é com o mundo exterior, é com o seu próprio eu programado. Então, como você muda o observador? Como você transcende a programação do subconsciente e começa a colapsar uma nova realidade deliberadamente? O primeiro passo é o mais crucial. Você precisa desidentificar-se do programa. Você precisa perceber que você não é os seus pensamentos. Você não é as suas emoções. Você é a consciência que observa os pensamentos e as emoções. Crie um espaço. Quando a ansiedade surgir, em vez de dizer eu sou ansioso, diga eu estou ciente de uma sensação de ansiedade passando por mim. Essa simples mudança de linguagem cria uma separação. Você passa de vítima do programa para o observador do programa. O segundo passo é escolher conscientemente uma nova frequência. A criação não começa com a ação no mundo 3D. Começa com a mudança do seu estado de ser. Pergunte a si mesmo: como eu me sentiria se o meu sonho já fosse real? Gratidão, alegria, liberdade, amor? Não espere que a realidade mude para você sentir essas emoções. Sinta-as agora. Cultive-as deliberadamente em seu corpo. Isso é mais do que pensamento positivo. Isso é recondicionamento corporal. É aqui que a epigenética entra. Quando você gera uma emoção elevada, você está literalmente mudando a química do seu corpo. Você está enviando novos sinais para os seus genes. Você está ensinando ao seu corpo, a nível celular, como é a sensação do futuro realizado. Você para de viver no passado e começa a viver no seu futuro potencial, tornando-o o seu presente dominante. O maior desafio nesta jornada é a incoerência. É quando a sua mente diz uma coisa e o seu corpo, condicionado pelo passado, sente outra. Você afirma eu sou abundante, mas seu corpo está inundado com o cortisol do estresse financeiro. Esse sinal misto, essa incoerência entre cérebro e coração, cria um campo eletromagnético fraco e confuso. A criação quântica exige coerência. Exige que seus pensamentos e seus sentimentos estejam alinhados, transmitindo um sinal claro e poderoso para o campo. É quando o seu pensamento sobre o futuro gera uma emoção elevada que seu coração e cérebro entram em sincronia. Eles criam um estado de coerência, produzindo um campo eletromagnético que pode ser até 5.000 vezes mais forte do que o do cérebro sozinho. Este campo é a sua assinatura energética. É a linguagem que o universo entende. As antigas tradições espirituais sabiam disso. A Bíblia diz: tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebestes, e tê-lo-eis. Não diz: crede que o recebereis no futuro. Diz para acreditar que você já o recebeu. É um comando para mudar o seu estado de ser para um de recepção e gratidão agora. A filosofia Vedanta fala da unidade entre Atman, a consciência individual, e Brahman, a consciência universal. Você não está separado do campo de possibilidades. Você é o campo. Você não está criando algo do nada. Você está mudando a sua frequência para se sintonizar com uma realidade que já existe no espectro infinito de possibilidades. Assim como você sintoniza um rádio para uma frequência específica para ouvir uma música, você sintoniza a sua energia para uma frequência específica para experimentar uma nova vida. Você não precisa construir a realidade. Você só precisa selecioná-la. Transformar essa compreensão em uma realidade vivida requer prática diária. Isso não é um conceito intelectual para ser admirado.
é um modo de vida para ser incorporado. Comece o seu dia de forma diferente. Antes de pegar o celular, antes de se conectar com os problemas do mundo exterior, conecte-se com o seu mundo interior. Medite. Passe tempo sentindo as emoções do seu futuro realizado. Quem é você nessa nova realidade? Como você anda, fala, pensa e sente? Ensine ao seu corpo, logo pela manhã, qual é o novo normal. Defina sua frequência para o dia. Durante o dia, pratique o que chamo de checagens de estado. Em vários momentos, pare e pergunte a si mesmo: em que estado estou operando agora? Estou no piloto automático reagindo a partir de programas antigos de medo, julgamento ou impaciência? Ou estou presente, operando a partir da minha frequência escolhida de amor, alegria e abundância? Se você se pegar em um estado antigo, não se julgue, apenas observe. Respire fundo e conscientemente retorne ao estado que você escolheu. Cada vez que você faz isso, você enfraquece as conexões neurais do passado e fortalece as do futuro. Agora mesmo, quero que você faça uma pausa. Feche os olhos por um momento. Qual é a emoção que você escolheria sentir se o seu maior sonho já fosse realidade? Permita-se sentir essa emoção no seu corpo, no seu coração. Deixe um comentário abaixo descrevendo essa sensação com uma única palavra: amor, liberdade, paz. Ancore essa sensação. Ela é o seu norte. Uma das fases mais difíceis da criação consciente é o inevitável lapso de tempo. Você está fazendo o trabalho interior. Você está meditando, sentindo as emoções, mantendo a sua visão. Mas você olha para a sua realidade 3D e nada parece ter mudado. Seu saldo bancário ainda é o mesmo. O diagnóstico médico ainda está lá. É aqui que a maioria das pessoas desiste. Elas concluem que não funciona e voltam para a segurança familiar do seu antigo eu. O que você precisa entender é que o mundo exterior é um eco do seu passado vibracional. Ele leva tempo para alcançar a sua nova frequência. Durante esse período, a realidade vai testá-lo. Ela vai apresentar-lhe todos os motivos para duvidar. Ela vai mostrar-lhe evidências da sua antiga história e desafiá-lo a reagir da maneira antiga. Sua tarefa é permanecer leal à sua visão interior, independentemente do que seus sentidos físicos lhe digam. É aqui que a fé se torna uma ferramenta prática. Não fé cega, mas fé baseada na compreensão da lei quântica. Você deve ter mais fé na realidade invisível que está construindo por dentro do que na realidade visível, que é apenas um resíduo do seu passado. A dúvida vai surgir. Ela é apenas um pensamento, um fantasma do antigo programa tentando puxá-lo de volta. Reconheça-a sem lhe dar poder. Veja-a como uma nuvem passando no céu da sua consciência. E então, gentilmente, retorne o seu foco para o sentimento do seu desejo realizado. A cada vez que você escolhe a fé em vez do medo, a gratidão em vez da falta, você está recondicionando seu subconsciente. Você está provando a si mesmo e ao universo que você já não é mais aquela pessoa. Você está se tornando a pessoa que vive na realidade que você escolheu. Essa persistência é o ingrediente secreto. Lembre-se de quem você é. Você não é um ser humano insignificante, à mercê de um universo aleatório. Você é um aspecto da consciência universal, dotado do poder divino de criar. O universo não está separado de você. Ele responde a você. Ele se reorganiza em torno da sua energia, da sua frequência, da sua observação consciente. Sua vida não é algo que acontece a você, mas algo que flui através de você e a partir de você. O ponto de poder não está em tentar controlar o mundo exterior, em manipular pessoas e circunstâncias. O verdadeiro poder está em dominar o seu mundo interior.
É aprender a observar a sua realidade não a partir dos olhos do medo e da limitação do passado, mas a partir dos olhos do amor, da fé e da possibilidade infinita do momento presente. Este é o seu trabalho. Esta é a sua jornada. Despertar para o Criador que você sempre foi. Este canal foi criado com uma intenção profunda. Há de ser um farol de luz e sabedoria em sua jornada de volta para casa, para a lembrança do seu verdadeiro eu. Cada vídeo é um convite para você reivindicar o seu poder. Se esta mensagem ressoou com a sua alma, inscreva-se no canal e ative as notificações para que possamos continuar esta jornada juntos. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir, que tem o poder de mudar a sua vida. A sua transformação consciente não começa amanhã. Ela começa agora, com esta respiração, com esta escolha. Não espere por um sinal do universo. Você é o sinal.